Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso giro de notícias para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Bom, a notícia principal de hoje, com toda certeza, é a contratação do artilheiro do campeonato argentino, Pablo Veguete. Agora sim a situação está praticamente sacramentada, né? Porque o Vasco tem que correr contra o tempo para poder inscrever esse jogador até as 23h59 de hoje, que é quando a janela de transferências se encerra. Mas já está tudo certo entre Vasco, jogador, a equipe do jogador lá na Argentina, enfim, tudo confirmado já entre as partes. Agora é só correr contra o tempo para esse jogador ser inscrito e já poder vestir a camisa cruz-maltina. Talvez a última contratação do Vasco, né? Nessa janela de transferência, já que a janela se encerra no dia de hoje. Vamos falar bastante de Pablo Veguete e vamos falar aqui também sobre Lanzini, que tem novo clube, evidente que não é o Vasco, né? Paulo Brax não consegue contratar ninguém de peso. Lanzini vai para o River, vai ser assunto aqui no nosso vídeo. E também falaremos sobre Diego Costa, né? Parece que com a chegada do Veguete, a situação do Diego Costa subiu no telhado. Depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal, se você não for inscrito. Beleza? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Vou começar aqui com aquele recado bacana da FUT Fanatics. A FUT Fanatics, que é parceira aqui do canal Machão da Gama. E olha só, eu sei que você tá boladão com o Vasco, né? Não tá querendo gastar muito dinheiro com o Vasco nesse momento, mas uma boa pechincha ninguém gosta de perder. E lá na FUT Fanatics, todos os produtos do Vasco com a capa estão com até 60% de desconto. Isso mesmo, até 60% de desconto nos produtos Vasco Capa. E você pode ganhar 10% de desconto usando o cupom Machão10, que é o cupom aqui do canal Machão da Gama. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, beleza? A FUT Fanatics é parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, a gente começa falando sobre Lanzini. Muito se falou, né? Que o Lanzini poderia vir para o Vasco, que o Vasco estava negociando. O Paulo Brax até chegou a dizer que era o camisa 10, queria entregar a camisa, etc e tal. Não tinha citado o nome do Lanzini, né? Mas foi o único camisa 10 de peso que ele realmente negociou. E bom, é claro, né? Paulo Brax não conseguiu convencer Lanzini a vir para o Vasco. Muito ruim negociando, né? A gente tem o pior diretor de futebol da nossa história para comandar o futebol vascaíno, então realmente é complicado, é muito difícil imaginar que jogadores do porte, né, de Lanzini aceitariam vir para o Vasco da Gama. E bom, hoje foi confirmada a ida de Lanzini para o River Plate. O jogador retorna ao futebol argentino, retorna ao River Plate. E aí fica a pergunta, se o jogador aceitou jogar no futebol argentino, será que não aceitaria vir para o futebol brasileiro? Enfim, é claro que o River hoje é um dos principais clubes da América do Sul, tem o fato também de ser o clube do coração do Lanzini, mas enfim, se a gente tivesse um diretor de futebol um pouquinho mais competente, será que não teria conseguido trazer o Lanzini? Não na situação que a gente está agora, que agora, nesse desespero, nenhum jogador do nível do Lanzini vai querer vir, né, para o último colocado do Campeonato Brasileiro. Mas antes da vaca vir para o brejo, né, lá atrás, será que um diretor um pouquinho mais capacitado já não teria conseguido fechar com o Lanzini antes mesmo da abertura da janela? Para no dia que a janela abrir, ele já chegar, vestir a camisa e jogar? Mas o Paulo Brax é de uma lentidão, é de uma incapacidade que é impressionante, né? É tudo para a última hora, tudo demora, tudo se arrasta, e quem paga o preço de ter o pior diretor da história do Vasco comandando o futebol é o torcedor, né? Que vê o clube aí na última colocação do Campeonato Brasileiro. Lanzini será jogador do River Plate, não vem pro Vasco da Gama. Parabéns, Paulo Brax, mais um não que tu levou. Tá colecionando não, hein? Minha Nossa Senhora. Bom, quem vem para o Vasco é Pablo Veguete, jogador que estava no Belgrano, atacante de 34 anos de idade, que foi artilheiro do último campeonato argentino, ao lado do Micael Santos, do Talleres de Córdoba, né? É uma coincidência, os dois clubes são de Córdoba, né? O Talleres e o Belgrano, que tinha ali os dois artilheiros do campeonato argentino. O Vasco tentou o Micael Santos, não conseguiu, tentou agora o Pablo Veguete e conseguiu sacramentar essa negociação. Lá na Argentina, todo mundo já coloca a negociação como certa, né? Inclusive eu participei hoje de um programa lá da Telefe de Córdoba, da Argentina, para falar um pouco sobre o Vasco.
novo clube aí do Pablo Veguete, né? Explicar para eles como está a situação do Vasco. O pessoal lá ficou até um pouquinho constrangido, né? Porque a situação do Vasco é algo realmente assustadora demais, né? A situação do Vasco nesse momento. E bom, a informação aqui, o Pablo Veguete vai viajar hoje para o Brasil, viaja ainda hoje para o Brasil, vai assinar contrato com o Vasco por 2 temporadas e a operação aconteceu porque o jogador pediu, né? Pediu para vir para o futebol brasileiro, já tem os seus 34 anos de idade, vai fazer 35 anos, então talvez, aliás, com toda certeza era a última grande oportunidade dele, né, para sair do futebol argentino. Ele que sempre jogou em clubes de menor expressão lá no futebol argentino, né, jogou em Série C, Série B da Argentina, sempre fez muitos gols. No último campeonato argentino, Série A, ele foi o artilheiro, então um cara que sempre fez muitos gols, mas sempre jogou em equipes menores, né? Então, quando surgiu essa oportunidade de vir para o futebol brasileiro, para uma grande equipe, apesar do momento péssimo, né? Mas uma equipe com uma torcida gigantesca, o jogador ficou muito balançado, sabe que é a última oportunidade que ele tem de jogar num clube assim, e pediu para sair. A diretoria do Belgrano atendeu e o Vasco vai pagar ali $1 milhão pelo jogador de 34 anos de idade. A negociação já está sacramentada e Pablo Veguete será jogador do Vasco. O Vasco, inclusive, apresentou as garantias bancárias ao Belgrano para poder acertar a contratação do jogador, porque o Vasco tá... Hoje eu participei lá do programa na Argentina, ainda mais em Córdoba, rapaz, a fama que o Vasco tem lá, infelizmente, é de caloteiro, né? Ninguém faz negócio com o Vasco se o Vasco não dar garantias bancárias, né? E o Belgrano exigiu as garantias bancárias para poder liberar o jogador. Tudo certo. Resta agora o Vasco inscrever o jogador até as 23h59 do dia de hoje. Tem que correr contra o tempo. Só falta essa agora, né? Só falta essa. O Vasco não conseguir inscrever o jogador e aí a coisa melar. Não é possível. Aliás, no Vasco tudo é possível, né? Mas é isso. Pablo Veguete, 34 anos, reforço do Vasco. E tomara que ele consiga ajudar e fazer muitos gols. Foi um pedido de Ramon Dias, né? O Ramon pediu esse jogador no Vasco, participou efetivamente da negociação e toda a sorte ao Pablo Veguete no Vasco da Gama. Bom, falarei daqui a pouquinho sobre Diego Costa, mas antes, aquele recadinho da Honey Caps. Você sabia que 45% dos homens no Brasil têm problemas para comparecer na hora H ou estão indo rápido demais e não conseguem agradar as suas parceiras? A boa notícia é que existe um produto natural e aprovado pela Anvisa que pode resolver esse problema sem prejudicar a sua saúde. O Honey Caps é um poderoso estimulante masculino aprovado pela Anvisa, com uma fórmula inovadora para fazer bonito na hora H. O Honey Caps não oferece riscos e não possui efeitos colaterais. E para melhorar, eles fizeram uma parceria exclusiva com o nosso canal, liberando algumas amostras grátis para você poder experimentar sem custos. Então basta você vir aqui no comentário fixado, tem o primeiro link ali e vai receber de graça na sua casa. Isso mesmo, é amostra grátis, é de graça, mas corre que são poucas unidades, hein? O link tá aqui no comentário fixado desse vídeo. Bom, meus amigos, o negócio é o seguinte, com a chegada do Pablo Veguete, a situação do Diego Costa, ó, tá subindo no telhado. A informação do Lance é a seguinte, que o interesse do Vasco pelo Diego Costa deu uma esfriada, né? Depois da chegada da confirmação da negociação com o Pablo Veguete. Até surgiu uma informação que o Ramon Dias teria preferido, né, contar com o Pablo Veguete do que com o Diego Costa. Não sei até que ponto isso é verdade ou se é o Vasco querendo dar uma amenizada na situação. Mas enfim, o fato do Pablo Veguete ser argentino, o Ramon Dias também, talvez ele já conheça, né, mais características do jogador. Mas a informação do portal Lancinete é essa, que com a chegada do Veguete, a negociação com o Diego Costa pode subir no telhado. Como eu disse no vídeo anterior, parece que o Paulo Brax sempre usa uma cortina de fumaça, né? Primeiro ele falou sobre Lianco, ficou Lianco, umas 3 semanas falando de Lianco, fechou com o Maicon. Depois ele ficou umas 2, 3 semanas falando de Fernando, vamos buscar Fernando, não sei o quê, fechou com o Medel. Ah, mas trouxe o Maicon, mas vai continuar tentando o Lianco. Já sabia que não ia dar em nada, não deu em nada. Trouxe o Medel, vai continuar tentando o Fernando. Não deu em nada também, não conseguiu trazer o Fernando. E agora, foi atrás do Veguete? Ah, mas vai continuar tentando o Diego Costa. Enfim, parece que o Diego Costa também não vai vir. Quero saber como é que tá aquela história da viagem, né, do Paulo Brax para a Europa para tentar ali negociar pessoalmente, né?
com o Diego Costa. Será que ele vai mesmo para a Europa? Se ele for para a Europa e voltar sem ninguém, vai ser mais uma vergonha, né? Nessa passagem do Paulo Brax pelo Vasco da Gama. Será que vai ter viagem para a Europa mesmo para buscar um reforço? Tem que focar agora no camisa 10, né? Não estava oferecendo 1,5 milhão aí no Diego Costa? Pega esse 1,5 milhão e oferece um camisa 10, vê um camisa 10 que está livre aí no mercado, que a partir de hoje também só pode contratar jogador sem contrato, né? Jogador que está livre no mercado. Então tenta buscar aí um camisa 10, um jogador de uma prateleira mais alta, né? Quem sabe do nível do Lanzini ali. Difícil, né? Se tratando de Paulo Brax, difícil imaginar que vai conseguir. Mas tem que fazer isso, né? Para tentar fugir do rebaixamento, tem que trazer um camisa 10 de peso. Ou ele acha que é o Paulinho Paula que vai resolver a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro. Difícil imaginar, né? Tomara que resolva. Tô na torcida para que o Paulinho Paula, chegou, se mostrou disposto, família vascaína, etc e tal. Torço muito para que dê certo. Mas acho que o Vasco precisa de um jogador de uma prateleira maior, né? Que com mais, vamos dizer assim, com as costas mais largas, com as costas mais quentes, para aguentar a pressão, para chamar a responsabilidade. Enfim, a janela se encerra hoje. Mais uma péssima janela de transferências feita pelo diretor de futebol do Vasco da Gama, Paulo Brax. Agora, ele tem até o dia 25 de agosto para ver se consegue contratar alguém que está livre no mercado. É isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço, saudações, até a próxima.